Meus irmãos, a paz do Senhor. Desde já quero agradecer a diaconisa Josi pelo convite de ministrar a classe dos adolescentes, amém? Então, a paz do Senhor para todos vocês. Eu espero que a gente tenha junto aqui uma lição onde o Senhor venha falar comigo e com vocês também, amém? Lição de número 6, onde o tema é o desafio do convívio familiar. Se você me acompanhar aí na sua revista, vai estar escrito aí, mensagem valiosa. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A verdade aplicada diz assim: o projeto de Deus para a família é um projeto de amor. Vamos ler também a introdução? Está escrito assim: ninguém escolhe a própria família de origem. Todas as pessoas nascem dentro de um núcleo familiar pronto, sem o direito de escolher pai, mãe ou outros membros da família. Estamos nós satisfeitos ou não com isso? Aprove a Deus que fosse assim, o que nos faz responsáveis por aceitar, cuidar e investir para ter um relacionamento familiar saudável. A primeira coisa, jovem adolescente, que eu quero dizer para você é: você não é um acidente. Você não nasceu por acaso. Eu quero que você comece essa aula entendendo que existe um propósito de Deus para você. Você está numa idade onde começam os muitos questionamentos da vida, onde você começa a se perguntar o porquê que você nasceu, o porquê que você está sobre a face da terra, quais são os propósitos de Deus para você, qual é o motivo de você estar vivo. As suas emoções nessa idade que você tem agora são todas fortes demais. A curiosidade também é grande. As coisas que você vê no mundo agora para você é tudo novo. E isso acaba gerando não só desafios das pessoas lidarem com você, mas de você lidar com as outras pessoas. Você agora está tendo opinião própria sobre muitas coisas. A sua personalidade está agora se formando sozinha. E tudo para você agora é curioso, tudo é maravilhoso. E você então se encontra numa faixa etária de muita confusão mental. Quando eu digo confusão mental, é porque eu digo que a idade de vocês passa por muitos questionamentos internos. É uma idade que se pergunta muito por que para todas as coisas. E isso é normal. Se você achou que você era um adolescente incomum por ficar se perguntando demais os motivos das coisas da vida, não, deixa eu te dizer uma coisa. Você é normal, isso faz parte de você. É aí que você vai começar a ter as suas respostas. Porém, deixa eu te dizer uma coisa: a adolescência é inevitável. Passar esses questionamentos é inevitável. Porém, diferente do mundo, diferente de quem vive fora dos princípios do Senhor, nós temos orientações para como passar uma adolescência de uma forma que agrade o nosso Senhor. O texto áureo, a mensagem valiosa, colocou aqui algo muito interessante. Olha, vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Deixa eu te ensinar primeiro um princípio que eu costumo ensinar na classe de Escola Bíblica Dominical dos adultos. Obediência não são muros que colocaram ao seu redor para te prender. Quando os seus pais pedem que você os obedeça, não é porque eles querem simplesmente te prender. A obediência não é um muro que serve para prender, é um muro que serve para lhe proteger. Entendeu isso? A questão é que os princípios que os seus pais colocam não são para te prender, mas são para te proteger. O problema não é você sair fora dos princípios. O problema são as coisas que estão fora dos princípios entrarem para dentro de você. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já fui adolescente. Eu já passei por tudo que você passa. Os seus pais também foram adolescentes. Eles também passaram por tudo que você passa. Deixa eu te dizer uma coisa, todas essas preocupações que você tem hoje, nós já tivemos. E por estarmos um pouco mais avançados em idade, nós temos uma coisa um pouco a mais que se chama experiência.
A experiência vem após experimentarmos alguma coisa. Quando nós experimentamos alguma coisa, logo nós passamos a ter experiência. Nós já experimentamos tudo isso que você passa. E sabe, às vezes nós fizemos escolhas erradas. Às vezes nós tivemos opiniões erradas. Às vezes nós colhemos consequências de escolhas erradas que nós tivemos. Logo, nós orientamos a vocês como pai, como mãe, como professor de escola bíblica dominical, alguns princípios do Senhor, para que vocês não venham sofrer algumas consequências que nós, no passado, sem a mesma instrução que vocês têm hoje, não venham passar pelo que nós passamos. Amém? Eu acredito que está muito claro isso. Então, não é na tendência de te prender, não é simplesmente para te proibir, não é simplesmente para não deixar você sair com qualquer pessoa ou ir em qualquer lugar. Não, isso não é para te prender, mas é para te proteger. O mundo é um pouco mais complexo ainda do que vocês pensam. Os problemas são um pouco maiores do que vocês pensam ainda. Então existe uma necessidade muito grande de paciência nesse momento que vocês estão vivendo. É uma idade que a gente tem que aprender a ter muita paciência com nós mesmos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com aqueles que cercam o nosso convívio. Amém? Então, vamos começar falando de um princípio interessante. Como foi dito, vós filhos devem obedecer em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Por que a Bíblia é bem enfática em dizer isso? Primeiro ponto, para Deus trabalhar através da sua vida, primeiro você deve ser obediente aos vossos pais. Por que isso? Porque se você não é obediente aos seus pais, como você será obediente ao Senhor? Nós temos que entender isso. Se eu não sou obediente ao meu pai, se eu não sou obediente à minha mãe, como eu serei obediente aos princípios do Senhor? Quando Deus chama por 4 vezes o jovem Samuel, Samuel vai confundir a voz do Senhor com a voz de Eli. Lembrem disso? 1 Samuel, capítulo de número 3. Se você abrir, vai estar lá. O Senhor vai chamar Samuel durante 4 vezes. Samuel, Samuel. Samuel vai se levantar da sua cama e ir até Eli e dizer assim para Eli: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porém, Eli, depois de todas essas vezes que Samuel aparece, Eli vai entender que quem o chamava era o Senhor. Porém, o Senhor chamou Samuel usando a voz de Eli. Sabe o que é interessante isso? Deus pode estar testando a sua obediência usando a voz dos seus pais. É por isso que Samuel entendia que quem o chamava era Eli, porque Deus usava a voz de Eli para chamar Samuel. Se Samuel não fosse obediente a Eli, o Senhor não faria Samuel ser o seu profeta. Entendeu isso? Se Samuel não fosse obediente a quem estava na sua posição de pai, que era o sumo sacerdote Eli, Deus não chamaria Samuel para o ministério profético. Então, deixe eu te fazer uma pergunta aqui. Você quer ser um profeta do Senhor? Você quer cantar, pregar, fazer as coisas para o Senhor? Então, primeiramente, a obediência deve começar dentro do seu lar. Para vocês terem noção, o primeiro mandamento de toda a Bíblia Sagrada com promessa é: honre o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sobre a face da terra se multipliquem. E se isso é verdade, e é, nós sabemos que é, o contrário também é verdade. Desonre o seu pai e a sua mãe, desobedeça o seu pai e a sua mãe, e os seus dias sobre a face da terra serão encurtados. Se esta palavra que nós lemos diz: obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, nós entendemos que se você desobedece aos seus pais, isso também é totalmente desagradável ao Senhor. Quando você desobedece os seus pais, você não está agradando a Deus de forma alguma. Isso nós temos que entender aqui. Vamos lá. O ponto 1 da lição de vocês. Olha, convívio familiar saudável
uma questão de escolha. Antes de existir a igreja, antes de existir a sociedade no total, antes de existir a escola ou qualquer outro grupo, Deus ele funda lá no princípio o que nós chamamos de família. Deus inicia esse projeto lindo. Deus vai iniciar o mundo, ele vai criar as árvores, ele vai criar os animais, depois ele cria o homem, ele vai dar uma mulher para esse homem e ele vai iniciar o que nós chamamos de família. A família é a primeira instituição da face da terra. Para vocês terem noção, para a sociedade ir bem, as famílias têm que ir bem. Para que uma igreja vá bem, as famílias dessa igreja têm que ir bem. A escola, para vocês terem uma noção, ela é fruto daquilo que as crianças aprendem primeiro em casa. Para vocês entenderem, se uma escola é desorganizada, é uma bagunça, ninguém obedece e respeita os professores, todo mundo age como se nada tivesse acontecendo, como se não estivessem ali para estudar. Uma escola assim é resultado da educação que essas crianças, que esses jovens adolescentes receberam em casa. Uma coisa para vocês adolescentes e para os pais também que nos assistirem. Educação não é responsabilidade da sociedade, não é responsabilidade da escola, não é responsabilidade da igreja. Educação é responsabilidade da família. Porque antes que houvesse escola, antes que houvesse igreja, antes que houvesse sociedade, existia a família. Então tudo começa na família. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não escolheu nascer. Você não pediu para nascer. Porém, Deus te deu essa dádiva, te deu esse privilégio de existir. E por que eu digo privilégio? Porque nós olhamos para todas as coisas através de uma ótica divina. Nós olhamos com os olhos de Deus para a vida. Então nós entendemos assim que vivemos para a glória de Deus. E isso é uma dádiva. É questão de escolha ser feliz no meio da família aonde nós fomos colocados. Eu sei que você não escolheu o seu pai. Eu sei que você não escolheu a sua mãe. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você pode escolher ser feliz com eles. Eu não sei por que momento você está passando, mas você pode construir um lar de harmonia, de paz, de amor, através da obediência. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você achar que obediência são muros que se prendem, isso será um sacrifício enorme para você. Primeira coisa que nós temos que trabalhar é a nossa mentalidade, é a forma que a gente vê a obediência. Se eu vejo a obediência como algo que me prende, como algo que me segura, como algo que me amarra, vai doer, óbvio. Eu vou sentir dor, eu não vou querer obedecer. Pensa, eu vou obedecer a alguém que me prende, que me segura? Mas se eu entender então que a obediência é algo que me protege, se eu entender que quando meu pai e minha mãe diz para mim assim, não é para me prender, mas para me proteger, isso vai ser algo muito mais prazeroso. Eu vou conseguir ser feliz sendo obediente. E quando você for adulto, quando você não for mais adolescente, você vai entender que muitos nãos que o seu pai, que a sua mãe te diz hoje, te protegeram de muita coisa. Muitas pessoas que o seu pai e sua mãe disseram assim, olha, não ande com fulano, não ande com ciclano. Isso acabou te protegendo de muita coisa. Nem todas as pessoas que te cercam são seus amigos de verdade. Às vezes, são seus colegas que vão te levar para os lugares mais dolorosos da sua vida, que vão te ensinar coisas que farão com que você sofra por demais. Então, ouça o seu pai, ouça sua mãe. Já foram adolescentes como você. Quando eles dizem não é para te prender, mas é para te proteger. Vamos lá. Nós entendemos então que a obediência, ela vai nos livrar. Obediência é a forma que Deus deu à família, aos filhos, para que venham receber livramentos através da vida de seus pais. Ficou muito claro assim? Então vamos lá. Ponto 2 da lição. Você é um termômetro ou um termostato? Vamos aprender primeiro o que é isso? O termômetro, vocês já conhecem, todos nós conhecemos. É aquele aparelhinho que quando a gente está com febre,
colocado debaixo do nosso braço, aí a gente fica por alguns minutos com o termômetro debaixo do braço, e logo que a gente tira, a gente olha e a gente sabe a temperatura que o nosso corpo atingiu, né? Essa é a função do termômetro. Ele vê a temperatura do ambiente, ele sente a temperatura do ambiente, porém, ele não influencia na temperatura do ambiente. A única coisa que ele faz é medir a temperatura do ambiente. Se está quente, o termômetro vai saber. Se está frio, o termômetro vai saber. Porém, ele não vai influenciar, hora alguma, na temperatura do ambiente. Diferente do termostato. O que é o termostato? O termostato é uma espécie de termômetro também, porém ele vai não só sentir a temperatura do ambiente, mas se tiver quente demais, ele é um dispositivo que vai fazer com que o ambiente esfrie. E se tiver frio demais, o termostato é um dispositivo que vai atuar para que o ambiente esquente. Logo nós vamos entender que o termostato é um dispositivo que vai trazer equilíbrio na temperatura do ambiente. Aqui, então, agora nós sabemos que o que é um termômetro e o que é um termostato. Agora vem a pergunta: qual dos dois você é? Você é um termômetro? Você só vê quando as coisas apertam? Você só vê quando as coisas esquentam demais dentro de casa? Você só vê quando as coisas esfriam demais dentro de casa? Ou você é um termostato? Quando as coisas esquentam demais, você tem sabedoria para saber abaixar um pouco a temperatura, abaixar um pouco o tom de voz, abaixar um pouco a tonalidade que está se falando para que as coisas não piorem. Aprenda uma coisa: não seja um termômetro. Não seja um termômetro que a temperatura simplesmente sobe, ele sabe que subiu, mas ele não faz nada para que ela venha abaixá-la. Ou que a temperatura desceu demais e ele não pode fazer nada para que a temperatura venha subir. Seja um termostato. Tenha sabedoria. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não é simplesmente um adolescente. Você é um adolescente de Deus. Você não é desse mundo. Seu pai e sua mãe não está te criando para esse mundo fazer com você o que ele quiser. Seu pai e sua mãe não está cuidando de você para que o inimigo das nossas almas, o adversário, venha fazer a vontade dele na sua vida. Não, você está sendo criado para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, vai faltar espaço no seu coração para desfrutar de tanta alegria se você entender o que é ser obediente e se você servir ao Senhor de coração entendendo que você é um adolescente de Deus, que você é um termostato, que você não é um termômetro. Amém? Vamos para a conclusão? A conclusão diz assim: sabemos que muitos adolescentes desfrutam de um ambiente agradável em casa, mas essa não é a realidade de todos. Alguns não têm o pai ou a mãe por perto, outros passam por situações bem difíceis e desagradáveis. Deus, porém, dá o escape para as horas difíceis. Sempre que achar necessário, procura a ajuda de um líder ou pastor que possa ouvir as suas dificuldades, além de orar com e por você. Amém? Então deixa eu te dizer uma coisa. Você está vivendo dias de dificuldade. É muito difícil passar pela idade que você está passando. Você está se descobrindo agora como ser humano. Você está aprendendo agora e tudo é novo para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando tiver alguma dificuldade, me procure. Procure o seu líder. Procure o seu pastor. Se está sendo difícil em casa, procure o seu pai. Procure a sua mãe. Converse. Tenha diálogo. Se você está sentindo que as coisas estão quentes demais ou frias demais para você, seja como um termostato. Através do diálogo, através de converse, você vai conseguir fazer com que as coisas esfriem, você vai conseguir fazer com que as coisas esquentem, você vai viver da melhor forma possível e melhor ainda, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe tremendamente a sua vida e feche os seus olhos que eu quero orar com você nesse momento. Deus Todo-Poderoso, entrego nas suas mãos, Deus, a vida de cada um dos adolescentes que estão assistindo essa aula.
Que o Senhor possa abençoá-los, Deus. Dai-nos sabedoria, dai-nos conhecimento. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor os proteja em cada um dos lugares que eles pisarem, em cada um dos lugares que eles passarem. Que o Senhor seja com eles. Eu te peço isso no nome do seu Filho amado Jesus e já te agradeço. Amém e amém. Que o Senhor abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.